Humanidade, escutai. Vós que caminhais entre os véus da ilusão e os portais do infinito, crede, o que vos parece sólido é apenas o reflexo de algo muito mais profundo. Vossos olhos veem formas, estruturas e fronteiras, mas o que realmente governa este mundo não é visível. São campos sutis, imperceptíveis aos sentidos comuns, mas poderosos o bastante para alterar o rumo de civilizações. São ideias que pairam como nuvens densas sobre o coletivo, emoções que vibram em ressonância, criando ondas que moldam destinos, pensamentos que se cruzam como correntes invisíveis, entrelaçando realidades inteiras. Acreditais que uma guerra mundial começa com armas. Mas eu vos digo, antes que qualquer soldado pise em solo inimigo, uma guerra já explodira no invisível. Antes que o primeiro míssil seja lançado, já houve uma crença alimentada, silenciosamente, por décadas. Antes que as tropas se organizem, existe um campo mental envenenado por ideologias, por medo, por orgulho ferido. As armas são apenas a última etapa, o último ato de um teatro que começou na sombra de mentes desconectadas de sua verdadeira natureza. E é nesse esquecimento de quem somos que reside a semente de toda destruição. Antes de cada bomba, houve uma crença na separação, uma crença de que o outro é ameaça, uma crença de que a força externa pode compensar o vazio interno, uma crença de que o poder se conquista esmagando o próximo e não reconhecendo o reflexo sagrado que ele carrega. Essas crenças não surgem por acaso, elas são programadas. São passadas de geração em geração, disfarçadas de patriotismo, de honra, de justiça. Mas, no fundo, são construções de medo, muros psíquicos que nos afastam da consciência de unidade. Antes de cada disparo, um pensamento de ódio, de rancor, de dominação. Pensamentos que, quando não purificados, se tornam ações. E ações que, repetidas, viram sistemas. Pensamentos são sementes e, ao longo do tempo, criam florestas ou desertos. O que cultivamos em nosso jardim interior? Amor ou intolerância? Compaixão ou julgamento? Todo império ruinoso começou com uma mente que escolheu a divisão em vez da comunhão. E assim, a mente humana tornou-se o verdadeiro campo de batalha da história. Antes de cada exército, uma ideia, cultivada no silêncio das mentes adormecidas. Ideias dormem nos livros, nas propagandas, nas doutrinas políticas, nas falsas promessas. E então despertam, com fúria, quando o ego encontra nelas um espelho, uma justificativa, uma razão para se impor, para lutar, para destruir. Vede a história. Quantos conflitos foram travados em nome da verdade? Quantas culturas apagadas em nome de uma suposta salvação? Quantos homens, armados com convicções de cegueira, marcharam contra irmãos que jamais conheceram, mas se odiavam com fervor. Tudo isso porque uma ideia foi semeada, e ninguém a questionou. A guerra não se forma apenas no solo das nações, mas nas entranhas da alma humana. É ali, no subterrâneo do ser, que ela se inicia. Quando não curamos nossas feridas internas, projetamo-las no mundo. Quando não encaramos nossas sombras, damos a elas armas. Quando não ouvimos nossa dor, ela grita no exterior, através do colapso social, da violência urbana, da corrupção dos valores. O medo não reconhecido torna-se intolerância. Arriva primitive vira repressio. O abandono no guerra, regimes de control. E tudo isso é apenas um reflexo, um pedido inconsciente de cura. O mais perigoso dos combates nunca ocorreu no campo físico, mas dentro da mente. É lá que os muros são erguidos sem tijolos. É lá que inimigos são criados sem rosto. É lá que se aprende a odiar, a julgar, a competir. A mente humana, quando desgovernada, torna-se uma arma de destruição em massa. Mas quando iluminada, torna-se a ferramenta mais poderosa de transformação que existe. E é isso que os antigos sábios sempre tentaram nos ensinar. Dominai vossa mente, ou ela vos dominará. É lá que se desenham os mapas da dominação. Cada império, cada ditadura, cada guerra começa com uma narrativa. Uma história contada repetidas vezes até parecer verdade. Essas narrativas são os mapas. Elas direcionam ações, definem aliados e inimigos, justificam mortes. E tudo começa com a mente vulnerável, que se desconectou da verdade universal. Somos um.
Enquanto não reconhecermos isso, continuaremos criando fronteiras que não existem. Continuaremos a lutar guerras que não são nossas. Continuaremos a morrer por ideias que não compreendemos. Muros and vice-versa. Odios ancestrais. Não vemos, mas sentimos. Não tocamos, mas sofremos as consequências. Herdamos traumas de nossos antepassados e os repetimos como se fossem nossos. A guerra que se trava hoje é a repetição inconsciente de feridas nunca cicatrizadas. O perdão não concedido aos nossos pais, às nossas linhagens, aos nossos próprios eus. Tudo isso se transforma em pólvora emocional. E um mundo repleto de emoções não integradas é um barril pronto para explodir. Se quereis entender os conflitos externos, olhai para dentro. Quer paz no mundo? See my paz into interior. Quer liberdade? Liberta-te dos padrões que te aprisionam. Quer o fim da guerra? Começa por reconciliar os polos que vivem em ti, o masculino e o feminino, o ativo e o receptivo, o julgamento e a compaixão. Cada ser humano que se pacifica é um campo de batalha que se desarma. Cada mente que desperta é uma bomba que deixa de explodir, pois todo o caos projetado no mundo é apenas o eco amplificado de uma guerra interior, negligenciada, esquecida, oculta sob a pressa, o consumo, as distrações. Mas ela continua ali, pedindo atenção, pedindo o core gem. A verdadeira revolução não será televisionada. Ela acontecerá em silêncio, dentro de cada ser que ousar mergulhar em si e desativar os gatilhos da destruição. Porque quando a mente se ilumina, a guerra perde sentido. E a humanidade, enfim, se lembra de si mesma, o sinal do esquecimento do amor. Há aqueles que, ao contemplar o mundo, veem apenas escombros em formação. Observam os tremores da terra, os climas extremos, as cidades que colapsam, as nações que se fragmentam, os povos que se afastam, e concluem que tudo caminha para o fim. Vem o medo estampado nos rostos, a violência multiplicada, os gritos abafados por telas estatísticas, e dizem: eis o apocalipse. Mas eu vos digo, não confundais o sintoma com a causa. O mundo não colapsa pela fúria da natureza, nem pela mão invisível do destino. O colapso verdadeiro é silencioso, invisible, e começa sempre da mesma forma, quando o amor é esquecido. Sim, o amor. Esse nome simples se carregais nos poemas, nas músicas, nas preces, mas que raramente viveis em sua plenitude, porque o amor verdadeiro não é sentimento passageiro, é estado de ser, é força criadora, consciência em expansão, presença viva em tudo que pulsa. O amor que mantém galáxias unidas é o mesmo que poderia curar vossas feridas mais antigas. Mas esse amor foi sendo abandonado, não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro, trocado pela pressa. Depois, pela necessidade de controle. Em seguida, pelo medo. E, por fim, esquecido no fundo de um coração endurecido. Observai, a empatia cedeu espaço à indiferença. O sofrimento alheio tornou-se ruído de fundo. As dores do outro foram convertidas em números. Já não se chora por estranhos. Já não se olha nos olhos. Já não se estende a mão sem antes pesar o retorno. O ego tomou o lugar do ser. A vaidade se disfarçou de liberdade. E assim, em nome da razão, a humanidade esqueceu o coração. Hoje, até mesmo a verdade, essa centelha que liberta, é silenciada, substituída por narrativas convenientes, vendida por poder, sufocada pelo medo de não agradar. E o ser foi trocado por máscaras. Máscaras de sucesso, de perfeição, de espiritualidade fabricada. Cada um tentando parecer algo ao invés de simplesmente ser. E nesse jogo de aparências, esquecestes a essência. Esquecestes que o outro é espelho, que toda a vida carrega a mesma centelha que vos anima. Olhais o próximo como ameaça, como obstáculo, como inimigo. E, ao fazer isso, separais o indivisível. Rompeis os laços invisíveis que sustentam a teia da existência. E assim, o mundo adoece. O verdadeiro apocalipse não é uma explosão, não é um terremoto, não é uma guerra com tanques e drones. O verdadeiro apocalipse acontece por dentro. A cada vez que a centelha divina é ignorada, a cada vez que a compaixão é calada, a cada vez que julgais, ao invés de compreender,
O fim de uma era não começa com o colapso das estruturas, mas com o colapso do amor dentro do coração humano. Pois tudo que está fora, política, economia, natureza, apenas reflete o estado da alma coletiva. E então, vos pergunto, que era essa em que o amor se tornou fraqueza? Em que a gentileza precisa se justificar? Em que a solidariedade virou exceção e não regra? Essa é a era do esquecimento, mas também pode ser a era do retorno. Porque onde há esquecimento, há possibilidade de lembrança. E é no meio do caos que o chamado se torna mais claro. O chamado para voltar ao essencial, para voltar ao amor. Porque o amor é o que é eterno. Tudo mais, crenças, impérios, tecnologias, dogmas, passará. Mas o amor permanece, porque é a estrutura fundamental do universo. Está no código que organiza as estrelas, na dança das marés, no sopro que anima vossos corpos. O amor é o que vos conecta a tudo que vive. Ferir o outro é ferir a si mesmo. Matar o outro é matar um fragmento da própria alma. Ignorar o sofrimento alheio é negar a própria humanidade. E vos digo mais, a única revolução verdadeira começa no coração. Não com armas, nem com bandeiras, nem com ideologias, mas com coragem. A coragem de sentir, de perdoar, de enxergar no outro aquilo que também vive em vós. A coragem de amar sem garantia de retorno, de estender a mão mesmo quando o mundo vos diz para recuar. A verdadeira revolução é silenciosa, mas imensa. É invisível, mas transformadora. Quando um só ser humano acende a luz do amor dentro de si, ele afeta toda a rede. O esquecimento do amor é o início do fim, mas a lembrança do amor é o começo de tudo. Lembrai-vos, humanidade, não há sistema tão forte que resista ao amor desperto. Não há escuridão tão profunda que o amor verdadeiro não possa atravessar. Vós não estáis perdidos, estáis apenas adormecidos. E agora, sois chamados a despertar. O amor não é uma utopia, é a natureza original do vosso ser. E quando essa lembrança floresce, o mundo, sim, o mundo inteiro, começa a renascer com ela. O sinal da repetição inconsciente. Não é o destino que vos ameaça. Nunca foi. O destino não é um tirano invisível que vos arrasta pelas circunstâncias. Ele é, na verdade, a expressão exata daquilo que vibra dentro de vós. O que vos ameaça, de fato, é a repetição. A repetição cega. Inconscient, automática. Um looping silencioso que atravessa gerações, saltando de pais para filhos, de culturas para sociedades, de memórias para comportamentos, até que alguém desperte e ouse quebrar o ciclo. Esses ciclos não nascem hoje. São antigos como os primeiros medos. Ciclos de orgulho ferido, de mágoas enterradas, de traumas camuflados em tradições. São medos que não foram compreendidos, apenas transmitidos. Feridas que não foram curadas, apenas herdadas. Caminhais por estradas invisíveis, construídas com as pegadas dos que vieram antes, mas não percebestes que essas trilhas são repetições, memórias emocionais que governam vossas escolhas sem que vós as questioneis. E assim vive a humanidade, como sonâmbulos, habitantes de um mundo que parece novo, mas que apenas veste fantasias diferentes para reviver as mesmas tragédias. As guerras mudam de nome, os rostos mudam, os discursos se adaptam, mas a essência da dor permanece. A história muda de roupa, mas canta sempre a mesma canção. Uma canção de escassez, de disputa, de separação. O refrão é conhecido: eu contra o outro, nós contra eles. Quem tem razão e quem está errado. E enquanto dançais ao som dessa melodia antiga, acreditais que estais criando algo novo, mas estais apenas reproduzindo o velho, com novas tintas. Esquecestes as leis? Sim, esquecestes. Esquecestes que tudo o que é projetado retorna, como um eco na eternidade. Esquecestes que o universo não responde à vossa vontade superficial, mas à vossa vibração mais íntima. Aquilo que guardais no fundo do vosso ser, mesmo que não falado, é o que molda o vosso mundo. A realidade externa é apenas o espelho das vossas programações internas. Eis o princípio que a maioria ignora. Aquilo que não é curado é revivido. Vós podeis mudar de cidade, de parceiro, de trabalho, de país. Mas levareis convosco o mesmo padrão inconsciente, e ele se repetirá, até que seja olhado, sentido e transmutado. Não há fuga,
Não há escapatória pela negação. O que é ignorado se impõe. O que é evitado se transforma em destino. E aquilo que é resistido persiste até que vos rendais ao aprendizado. Não há castigo divino. Essa ideia é uma distorção da mente humana. O que existe é causa e consequência. Lei, ordem vibracional. Se lançais uma pedra no lago, o círculo se forma. Se cultivais raiva, colhereis conflito. Se abrigais culpa, atrairão punições. O universo não julga, apenas reflete. Não pune, apenas responde. E cada repetição em vossa vida é um convite à consciência. Um sussurro que diz: olha para isso. Sente isso. Liberta isso. Como podeis esperar um novo mundo se carregais o velho dentro de vós? Como carries paz se cultivais guerras internas? Como podeis construir relações novas com feridas antigas ainda abertas? O mundo não muda com discursos, nem com protestos vazios. Ele muda quando vós mudais. Quando olhais para dentro com honestidade radical. Quando reconheceis os padrões que perpetuais, não para vos punir, mas para vos libertar. Porque ninguém pode transformar aquilo que não reconhece. É tempo de despertar do transe da repetição. Sim, transe. Porque viver automaticamente é viver hipnotizado, repetindo frases que não são vossas, defendendo valores que não examinastes, reagindo ao invés de escolher. Essa é a prisão mais comum e a menos percebida. Mas agora, o chamado chegou. O véu está mais fino. A dor está mais evidente. E isso é uma bênção disfarçada, pois só desperta quem se cansa da repetição. Só transcende quem enxerga o ciclo. É tempo de romper com os scripts inconscientes, de questionar os enredos herdados, de recusar o papel que vos deram na peça da repetição ancestral. Não precisais continuar onde pararam vossos pais. Não precisais carregar a dor que não vos pertence. Vós sois os autores do novo capítulo, mas apenas ousardes escrever com consciência. Apenas se deixardes de repetir e começardes a criar. Parai de culpar o externo por aquilo que vós mesmos alimentais. Sim, alimentais. Com pensamentos reciclados, com emoções adormecidas, com crenças que já não vos servem. Cada julgamento que repetis, cada medo que alimentais, cada pensamento automático é um voto na manutenção do velho mundo. Mas cada escolha consciente, cada pausa para observar, cada ato de amor em meio à reatividade, é uma ruptura no ciclo, é uma faísca de futuro, é um novo início. Vós não estáis presos ao destino, estáis presos às repetições. E o primeiro passo para sair do labirinto é reconhecê-lo. A repetição não é maldição, é convite. E toda repetição, quando iluminada, revela o portal da transformação, o sinal das leis eternas. Mentalismo, correspondência, Vibracle. Essas não são apenas palavras antigas, retiradas de textos esotéricos ou tratados herméticos. São as engrenagens invisíveis que sustentam tudo o que é, foi e será. Estas leis não pedem licença para agir, não buscam aprovação. Elas não são afetadas por vontades políticas, por ideologias humanas, por guerras ou alianças. Elas operam, constantes, silenciosas, infalibias, presentes no nascimento de uma estrela, no desabrochar de uma flor, no pensamento mais íntimo que passa despercebido por vós. Muitos creem que a guerra é uma aberração, um erro no sistema, uma falha moral. Mas a guerra não acontece à parte das leis. Ela é, na verdade, uma expressão das leis, distorcidas, mal compreendidas, mal utilizadas. O mentalismo ensina, o todo é mente. Tudo nasce no campo do pensamento. Nenhum conflito começa com armas. Todo conflito começa com uma ideia, com uma crença, com uma convicção, com um pensamento nutrido no silêncio da inconsciência. Quando a mente se desequilibra, todo o resto a segue. A lei da correspondência ressoa. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Nada acontece externamente que já não esteja vibrando internamente. Se há guerra entre os povos, há guerra dentro dos indivíduos. Se há caos nas cidades, há desordem nos corações. O mundo externo é apenas o espelho, uma tela onde projetais vossos filmes não editados, vossas dores não curadas, vossas crenças não examinadas.
A realidade coletiva é a soma da vibração individual de cada ser. E a vibração, ela vos lembra. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Cada pensamento cultivado em vosso campo mental gera uma onda. Cada emoção sentida pulsa no campo invisível do universo. Vós não estáis isolados, estáis conectados a uma rede viva e sensível. Tudo vibra, tudo comunica. Vossa raiva vibra, vosso medo vibra, vossa paz também. E essa vibração molda a matéria, determina essas constâncias, constrói realidades. Essas leis não cessam diante da guerra, não fogem, não se ocultam. Elas explicam o caos, mas também apontam o caminho de volta, pois aquilo que é compreendido pode ser transmutado, aquilo que é observado com consciência pode ser elevado. Mesmo o mais escuro dos abismos pode ser iluminado, não com violência, mas com lucidez, não com controle, mas com alinhamento. As leis são neutras, não favorecem o bem ou o mal, apenas respondem à vibração emitida. Se operam na queda, operam também na ascensão. Se explicam o colapso, indicam também a reconstrução. São elas que mantêm o equilíbrio do universo, mesmo quando o mundo humano parece desmoronar. Elas são o chão firme no meio do caos, o compasso invisível por trás da dança aparente da desordem. Aquele que desperta, aquele que começa a enxergar as leis, esse não vive mais como vítima. Ele compreende que tudo é causa e consequência, que tudo é espelho, que a cura de um pensamento é também a cura de um destino. O ser desperto não luta contra o mundo, ele o transforma a partir de si. Ele não ergue muros, mas constrói pontes. Ele não propaga culpa, mas planta consciência. Ele sabe que o futuro nasce agora, em cada pensamento escolhido, em cada emoção transmutada, em cada ação consciente. E assim, as leis deixam de ser mistério e tornam-se mapa. Mapa para um novo mundo. Não um mundo forjado por forças externas, mas um mundo erguido no templo do ser interior. Um mundo onde a mente cria com intenção, onde o coração vibra com compaixão, onde o espírito age com sabedoria. Quando a humanidade enfim lembrar dessas leis, deixará de repetir os ciclos de dor. Perceberá que a guerra foi apenas um pedido inconsciente de reconexão, que o colapso foi um chamado à consciência, e que a salvação, tão buscada fora, sempre esteve dentro, codificada em leis eternas, esperando para serem reconhecidas. Mentalismo, correspondência, vibração, 3 pilares, 3 espelhos, 3 chaves, e com elas, tudo muda. Com elas, até mesmo o deserto floresce. Com elas, a humanidade não precisa mais cair. Pode, enfim, ascender. O sinal da guerra interior. Se quereis impedir o caos, cessai, antes de tudo, a guerra dentro de vós. Sem dentro, não nas ruas, não nas fronteiras, não nos parlamentos. A guerra mais silenciosa e mais devastadora é aquela que travamos com nós mesmos, contra nossos sentimentos, contra nossos erros, contra nosso próprio reflexo no espelho. Vós quereis um mundo de paz, mas ainda alimentais conflitos secretos na alma, explosões não ouvidas, feridas não vistas. E quereis harmonia no planeta? Começai pelo vosso universo interior. Cessai a guerra contra vossos irmãos. Aquela que começa com um julgamento, se alastra por uma comparação e termina em separação. O outro não é vosso inimigo, ele é vosso espelho. Tudo aquilo que vos incomoda nele grita algo ainda não curado em vós, mas preferis atacar a refletir. Preferis exclure integrar. E assim, multiplicai divisões em nome de uma paz que não compreendeis. Não existe verdadeira união onde há rejeição. E a paz externa será sempre ilusória enquanto não houver reconciliação interna. Cessai a guerra contra vossas emoções. Vós as chamais negativas, quando na verdade são apenas mensageiras. A raiva pede movimento. A tristeza pede repouso. O medo pede atenção. Mas ao invés de escutá-las, vos tornastes especialistas em fugir. Fugis para o trabalho, para o consumo, para distrações intermináveis. E assim, criais uma vida repleta de ruído e vazia de sentido. Não se constrói paz negando o sentir. Paz se constrói com presença, com escuta, com honestidade emocional. Cessai, também,
a guerra contra a terra, a mãe que vos sustenta com amor silencioso e generosidade constante. Vós a exploras, a violais, a esgotais, e ainda chamais de recurso. Mas ela não é recurso, ela é templo, é extensão do vosso corpo, é reflexo da vossa energia coletiva. Enquanto vossa alma estiver em guerra, a terra continuará a sangrar, e não há tecnologia que substitua a sabedoria do equilíbrio. Não há avanço que compense o esquecimento da conexão. A verdadeira guerra é invisível. Ela não aparece nos jornais. Ela acontece nos bastidores da psique, nas memórias não processadas, nos traumas esquecidos, nas culpas silenciosas, nas vozes internas que vos dizem: não és suficiente, não és digno, não és amado. E essas vozes, quando ignoradas, começam a governar vossas escolhas. Vós pensais que estáis decidindo com liberdade, mas estáis apenas reagindo a uma dor antiga que ainda pulsa. É preciso coragem, uma coragem rara e sagrada, para desarmar o coração, para baixar as defesas, para permitir-se sentir o que durante anos foi evitado, para olhar com ternura para aquilo que antes julgáveis indigno, para reconhecer que vossa humanidade não é um erro a ser corrigido, mas um mistério a ser abraçado. Não é a perfeição que vos cura, é o acolhimento. Não é o controle que vos liberta, é a entrega. É preciso parar de lutar contra si para, enfim, começar a viver em verdade. A paz começa no instante em que reconheceis a guerra interna e escolheis interrompê-la. Sim, a paz é uma escolha que se renova a cada pensamento, a cada emoção, a cada respiração. Não é algo que virá de fora. Não é algo que será decretado por governantes ou mediado por tratados. A paz verdadeira só nasce quando cessais a resistência àquilo que sois, quando deixais de fugir, quando vos sentais com vossa dor e a escutais, quando parais de exigir respostas rápidas e começais a viver perguntas profundas. Esse é o primeiro milagre, a decisão de não alimentar mais o conflito interno, a decisão de sair do campo de batalha e criar, dentro de si, um altar de reconciliação. Esse é o milagre que muda o mundo, porque quando o ser encontra reconciliação em seu interior, quando cessa a divisão entre mente e coração, entre luz e sombra, entre razão e intuição, o mundo à sua volta também começa a se curar. Vós quereis paz? Então, tornai-vos paz. Sede o silêncio no meio da gritaria. Sede o gesto de compaixão na tempestade da indiferença. Sede a clareza no nevoeiro do medo. E vereis que o mundo não muda por imposição. Ele muda por ressonância, porque a paz não se impõe. Ela se irradia. E quem a carrega transforma tudo ao redor, sem dizer uma palavra sequer.